E aí, pessoal, infelizmente não tivemos o nosso encontro, né? Apesar de que a Unirio essa semana é, abriu essa oportunidade, essa possibilidade por causa do super feriado. Então, de qualquer maneira, assim, eu ia fazer o encontro para que nós pudéssemos tirar dúvidas de quem quisesse, né? De quem tivesse disponível, como sempre, já que as nossas atividades são em modo remoto de qualquer forma. Mas aqui em casa estava sem luz, estava instável, na verdade ainda pode faltar de novo. A Enel tá ali embaixo com um caminhão fazendo obras, fazendo sei lá o quê, enfim. E aí eu não posso garantir que não vai faltar luz. Então eu tô aproveitando enquanto tem luz. Eu resolvi gravar logo, porque eu tenho dois. A minha intenção é fazer dois pequenos vídeos, tá? Senão fica muito grande. Então, um deles é para falar daquele passadão da semana, né? Dessa semana que a gente começou na segunda-feira. E aí, a gente vai falar um pouco sobre como é que vai ser a semana. Provavelmente semana que vem, né? Vai ser a continuação. E aí a gente vai falar de funções. E depois eu vou fazer um outro vídeo pequeno resolvendo alguns exercícios da lista da semana passada, tá? Então, sobre conjuntos, para dar uma ajuda para quem está fazendo a tarefa para entregar até sexta-feira, tá? Bom, de qualquer maneira, a gente não teve o encontro, mas quem quiser, sempre estou disponível, como eu sempre falo, eu sempre insisto que eu estou disponível para quem quiser marcar um horário para tirar dúvidas comigo, tá bom? Então, vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, aqui a lista. Aqui são as notas de aula da semana que vocês vão ler, tá? Só que eu disse que vocês não vão ler tudo, não. Vocês vão ler até um certo pedaço, tá? Até a parte que fala de funções injetivas, subjetivas, ou sobrejetoras, né? Injetoras, bijetoras, enfim. Você pode falar bijetiva ou objetora e por aí vai. Até esse pedaço, até esse pedaço, você vai evitar ler. Se você quiser, você pode continuar, tá? Mas eu não resolvi não impor tudo de uma vez para vocês terem calma. Então, primeira coisa, esse conteúdo dessa semana, você pode dizer, não é novidade, porque a gente viu isso em Fundamentos 1, né? A gente viu isso em matemática básica, alguma coisa assim. É verdade, você viu o conceito de função, né? Você trabalhou com funções notáveis, mas aqui a gente vai trabalhar um pouquinho mais, de uma maneira um pouco mais abstrata. Então, vai ter exemplos um pouco mais abstratos, tá? Você vai ver que na lista que eu vou mandar semana que vem, aliás, semana que vem não, essa semana ainda, já com o conteúdo da semana e da semana que vem, ela vai ter bastante coisa diferenciada com relação a coisas que você viu em Fundamentos 1, tá? A ementa do curso de Fundamentos 3, ela é toda para você treinar a argumentação. Então, por isso vai ser um pouquinho diferente, tá? Então, aqui ela começa as notas de aula daquele mesmo professor, tá? Da Federal de São Carlos, da semana passada. Então, ele começa falando de funções, de relações, antes de falar de produtos cartesianos. Então, ele define o produto cartesiano, isso é importante, apesar de ser uma coisa simples, é super importante, tá? Vai ter exercício sobre isso aqui. Então, o produto cartesiano de dois conjuntos é um novo conjunto, só que é um conjunto cujos elementos são dessa forma aqui, ó. São pares ordenados, tá? Então são pares, e aí você tomou o primeiro ordenado por quê? Porque a ordem importa agora, tá? Não é dos elementos do conjunto, mas dentro de cada parzinho é um elemento. Então, dentro de cada parzinho, você vai ter a ordem importando, porque o primeiro elemento vai vir do A. É um elemento, um X pertence a A. E o segundo elemento, que é Y, pertence a B, tá? Esse símbolozinho com chapéuzinho aqui é o conectivo E, que a gente vai ver mais à frente, é um conectivo lógico, tá? Então quer dizer que X pertence a A e Y pertence a B. Então é um conjunto de pares dessa forma, tá bom? Assim como você conhece, por exemplo, o R2, o plano cartesiano real, ele é um conjunto de pares ordenados x e y, onde o x e o y ambos pertencem a R, porque você está fazendo o produto cartesiano de R com ele mesmo, tá? Todo mundo entende o que eu quero dizer, né? Deixa eu só colocar aqui a minha mesa digitalizadora, eu vou conectar aqui para mostrar para vocês. Liguei meu computador fazendo chiando aí, só para mostrar para vocês o que eu acabei de dizer, né? Então, deixa eu fazer um esbocinho aqui. Isso aqui é um testezinho que eu estava fazendo. Não se incomodem. Então é o seguinte, ó. Eu acabei de falar, né? O produto cartesiano de dois conjuntos, em geral,
ele é um novo conjunto. Então, assim, se você pega, né, por exemplo, A igual a, aí, sei lá, 1, 2. Então, são dois conjuntos, A e B. E o B é um outro conjunto, Azinho, Bzinho. Vou dar um exemplo diferente do que está no livro. No livro não, nas notas de aula. Então, A produto cartesiano B vai ser o conjunto de pares, onde você vai pegar o primeiro par, perdão, o primeiro elemento do par vai ser algum elemento do A, e o outro elemento vai vir de B. E tem que ser nessa ordem aqui. Então, vamos formar todos os pares, como são conjuntos pequenininhos, finitos, vamos formar todos os pares. Então, vou pegar formando parzinho com A, lado B, e depois, aí, o primeiro elemento é esse aqui, tá? Agora, o segundo elemento do produto cartesiano, 1 com B. Veja, a ordem não importa, a ordem que eu digo entre os elementos, entre os pares. Eu podia ter começado 1 com B, tá? Ou 2 com A, tanto faz. Tá? Mas dentro do par, a ordem importa. Eu tenho que sempre começar com o elemento de A. Então, 2 com A, 2 com B. Tá? Opa, peraí, calma aí. Deixa eu apagar aqui, que tá meio mal escrito. Então, esse negócio eu não me acostumo. Então, 2 com B, tá? Então, tá aí, ó. Esse conjuntão tem 4 elementos. 1, 2, 3, 4. Esse conjunto a gente chama de produto cartesiano A com B. E se fosse B com A, seria diferente? Sim, em geral é diferente, tá? Então, B com A seria o contrário. Você vai começar com os elementos de B. Então, seria, por exemplo, A com 1, A com 2. Né? Essencialmente é inverter os de cima, tá? Inverter os pares de cima. Você vê que são conjuntos diferentes, porque um A é diferente de A1, tá bom? Então, os elementos são diferentes, tá? Agora, no exemplo que eu falei antes, eu falei do produto cartesiano de R com R, que você estuda em cálculo, que você usa em geometria analítica, né? Ih, gente, tá feio isso aqui, hein? Então, esse conjunto que você tanto utiliza como referência, ele é um produto cartesiano, ó. Tá? Então, isso aqui é o produto cartesiano de R com R. A gente chama, é o famoso R2, tá? É o famoso R2. Mas ele é um produto cartesiano de um conjunto infinito, no caso R é infinito, com outro conjunto infinito. Então, a gente aprende que isso é o conjunto de pares da forma x e y, só que, por acaso, o x e o y pertencem ao mesmo conjunto, né, que é o R, tá? Então, o x e o y pertencem ao mesmo conjunto. Então, só que quando você escreve um parzinho da forma 1, 2, o par cartesiano 1, 2 é diferente do 2, 1. Quando você vai marcar isso no plano cartesiano, aqui tem a sua abscissa igual a 1 e a ordenada é 2, e aqui é o contrário, tá? Então, a gente sabe que são elementos diferentes. Mas, no geral, quando você pegar os pares, são diferentes, mas o conjunto acaba ficando mais simples porque você está fazendo um produto cartesiano de um conjunto com ele mesmo. Você sempre pode fazer isso, tá? Você pode pegar, não é só o R, você pode pegar, por exemplo, o A, conjunto A, esse que eu falei agora há pouco, né? Deixa eu pegar aquele A lá do exemplo que eu apaguei. Então, 1, 2, você pode fazer o produto cartesiano A com A, tá? A com A vai ficar o conjunto 1 com 1, 1 com 2. Se quiser, você até pode repetir, tá? Você pode repetir o A do lado para você fazer aquele esqueminha com o B, tá? Deixa eu só achar de novo meu cursor aqui. Tá aqui. Bora, meu filho, vamos trabalhar. Então, 1 com 2. Aí depois, né? 2 com 1, 2 com 2. Tá aí, ó. É o produto cartesiano. Você vai ver, ele vai dar muitos exemplos com relação a isso, tá? Isso é super importante, apesar de ser simples, ele é uma coisa, é um conceito importante, tá? Aí dá um monte de exemplo, que eu dei exemplo pequeno agora, ele vai fazer algo parecido, ó, vai ficar até bem parecido. Dá exemplo aqui de como você desenhar, né, representar alguns desses conjuntos e tal.
Ó, ele dá produto cartesiano com vazio, tá vendo? Produto cartesiano de vazio com qualquer coisa é vazio, tá? Porque não tem nada no vazio, não tem como você fazer, tá? Então, produto cartesiano é vazio. Aí por aí vai, tem um monte de propriedade, blá blá blá, e são propriedades. É bom você ler e tentar reproduzir, tá? Tenta repetir depois que você ler a demonstração. Leia essas demonstrações aqui com é, é, de uma forma crítica, tá? Tentando entender. Ele está usando a propriedade tal, né? Vou lá no, aí tudo bem que às vezes você pode ter dificuldade porque ele vai falar de capítulos que talvez você não tenha, tá? O capítulo 2 é de conjunto, o capítulo 1 é de lógica. Então, você não precisa se preocupar com isso, que a gente vai ver isso em breve, tá? Mas tenta entender os detalhes nesse sentido. E aí, ele fez uma demonstração alternativa dessa igualdade aqui, tá? Que a gente pode fazer de outro jeito, sem precisar usar lógica, tá? Diretamente, não com os símbolos, né? Propriedades, você pode só falar as propriedades de o que é o produto cartesiano, o que é a diferença, e por aí vai, tá? Aí tem uns exercícios que vocês quiserem fazer, pode, mas eu vou fazer uma lista para isso, tá? Depois você vai ver as relações. Relações são subconjuntos dos produtos cartesianos, só isso, tá? Uma relação é um subconjunto. E aí você vai falar que A está relacionado com B. Bom, aí ele dá alguns exemplos de relações, inclusive se estende até bastante. Fala, acho que mais para frente ele vai falar de relação de equivalência, que vocês já viram em Fundamentos 1, tá? Mas é importante. A relação de equivalência é uma relação desse tipo aí, tá? É relação, relação é relação. E aí, a relação de congruência, tá vendo? A relação de equivalência, tá aqui. É um tipo de relação. Nem toda relação é de equivalência, tá? Mas a de equivalência tem certos axiomas, tem certas propriedades que tem que satisfazer, tá? Bom, vocês já sabem que vocês viram em Fundamentos 1, mas é bom treinar aqui, beleza? Vai ter na lista de exercícios também. Aí vem essa parte aqui, não precisa se estressar muito, mas é legal você dar uma olhadinha, porque é relação de equivalência. A relação de equivalência vocês podem passar mais rápido, tá? Eu queria falar isso. Não precisa se estender, porque vocês já treinaram isso em Fundamentos 1. Então aqui é só para a gente poder chegar no conceito de função. Então você pode até passar rápido, não precisa se estressar com esse pedaço aqui, tá? De relação de equivalência. Só dá uma lida, eu acho que é legal você tentar passar os olhos, assim. Mas você pode ir direto aqui para as funções, ó, tá? Depois você entendeu o que é relação, viu vários exemplos, você vai lá para as funções. Aí ele vai definir, então tem que ter um domínio, tem que ter o contradomínio, aí como consequência vai ter uma imagem e por aí vai. E aí vem algumas propriedades, vem um diagrama, esse diagrama que parece um diagrama de Venn, a gente chama de diagrama sagital, tá? É uma espécie de diagrama de Venn adaptado para receber a simbologia das funções, tá bom? Essas setinhas aí. E por aí vai, tá? Então você vai ver várias propriedades muito importantes, muito interessantes. Então vocês vão ler até aqui, que acho que é bastante coisa ainda, tá? Ainda tem bastante coisa. Tem coisa até demais aqui também, tá? A lista que eu vou jogar essa semana vai ter coisas mais para você focar. Tipo, o que eu tenho que estudar? Porque aqui tem coisas a mais, tem muitas coisas a mais, tá? Eu pedi pra você ler tudo, mas assim, tem coisas que não são tão relevantes, então você pode ficar um pouco enrolado, tá bom? Vocês vão ver que vai ter a orientação, a lista de exercícios sempre tem que ser vista por vocês como uma forma de focar, saber o que é mais importante para estudar, em que parte do texto que eu devo dar mais atenção, tá? Então, esses exercícios aqui são bons também, ó, são bem legais. Então, mas não precisa se preocupar com detalhes assim, do tipo aquela parte lá que eu falei, né, de relação de equivalência e tal. Imagens e imagens inversas, isso é muito importante, tá? Eu quero que vocês deem atenção especial para isso aqui. Então, funções, conceito de função, domínio, contradomínio, exemplos genéricos, né? E aí você vai ter imagens e imagens inversas. Imagem inversa é a mesma coisa que pré-imagem, tá? Pré-imagem. Eu não vou falar agora, não, para não encher muito de informação. Vocês vão ler e vão tentar entender. Mas em breve a gente vai falar de novo. Na semana que vem a gente vai nosso próximo encontro, que vai ser espero que seja um encontro síncrono mesmo. Vocês vão ver. A gente vai trabalhar eu vou pegar um conjunto de exemplos para vocês trabalharem, para a gente poder tirar dúvida, tá? Então acho que dá para fazer bem legal no nosso encontro. Mas tentem fazer. Ele dá uns exemplos aqui bem interessantes. Esses teoremas eu quero que vocês leiam, tá? Essa parte sobre tenta entender a demonstração. Aliás, não, ele não faz, ele deixa para vocês fazerem, ó. Eu quero que vocês façam, tá?
talvez até vire tarefa para vocês. Então, esse teorema 3.9, que é a imagem de vazio é vazio. Então, a imagem de um conjunto unitário é um conjunto que só tem um elemento, que é também unitário, f de x. Então, eu quero que vocês e tentem entender o que está escrito em primeiro lugar, tá? Tentem entender. Estranho nessa. Tentem entender. Então, façam um esforcinho para entender o significado. Falem o que está escrito por extenso. Assim, igual eu fiz agora, ó. F de vazio, F do conjunto vazio, a imagem do conjunto vazio é vazio, tá? É o conjunto vazio. A imagem, quando você fala F de alguma coisa, você vai ver que esse conjunto aqui, isso aqui é um conjunto, tá? Não é F de x, igual você fazia lá em cálculo, não. É a F aplicada ao conjunto X. Então, é a imagem do conjunto X. O conjunto só tem o x. Então, a imagem de um conjunto unitário é um conjunto unitário que só tem f de x. Então, esse f de x é diferente de f com a chave dentro do parênteses, tá? Pensem sobre isso. E, professora, tá confuso? Não tô entendendo nada que você tá falando. Leia que você vai entender. Se não entender, não tem problema. A gente tira a dúvida depois, tá? Mas eu quero que vocês leiam essas coisas aqui com muito carinho. Essa parte de imagem inversa, que é a mesma coisa que pré-imagem, tá? Pré-imagem. Deixa eu até escrever aqui no Smooth Draw. Smooth Draw, peraí. Então, a imagem inversa, apesar da minha letra nesse negócio não ser muito boa, né? Eu insisto que eu acho que é uma boa. Então, a imagem inversa de uma função é a mesma coisa que a gente chama de pré-imagem. Porque às vezes você vai ver livros que usam a expressão pré-imagem, tá? Veja, imagem inversa não é a mesma coisa que inverso de f. A gente vai ver isso na semana que vem, tá? Se uma função é bijetiva, ela tem inversa, mas não é a mesma coisa que está aqui, tá? Isso aqui é outra coisa, beleza? Então, não é a mesma coisa. Bom, voltando aqui. Então, a gente tem. Eu quero que vocês se concentrem nessa leitura aqui. Isso é uma coisa. Já vai ter muita coisa para vocês, tá? Muita coisa para vocês. E a parte de pré-imagem e tal. Mas eu vou fazer mais vídeos com isso aqui, tá? Porque só esse de hoje não é suficiente. Aqui você vai deixar para ler semana que vem. Porque só até aqui já tem muita coisa. Você vê, ó. A parte inicial é bobinha, depois a chapa esquenta, tá? Então eu quero que vocês deem atenção para essas coisas. Então, de novo, voltando aqui, essa parte, quando começar relações, ok, ótimo. Relação de equivalência, não precisa se estressar. Pode passar os olhos no início, pode ler e tal. Depois você pode passar direto, tá? Quando ele ficar enrolando muito, falando sobre relação de equivalência, se você quiser, pode ir direto lá para frente. Pode pular, ó. Essa aqui, ó, você pode pular, tá? 3.3, quem quiser, pode pular. Então, recomendo a leitura porque é legal, tá? Mas você não precisa se preocupar. Lá na frente você vai parar lá em funções. Aí nas funções você vai dar uma atençãozinha bonita para o início, tá? Para o início, até o exemplo, até esses teoremas iniciais aqui, tá? Isso aqui tudo é importante, igualdade de funções, quando é que duas funções são iguais, isso aqui dá exemplos, tá? Aí já começa exemplos bons, interessantes. Aí esse aqui também é bom, é tudo legal aqui, tá? Tudo interessante. Aqui também é importante, união, blá, blá, blá. Aqui essa parte inicial de função tudo é importante. Agora, quando chegar aqui, imagens inversas, depois você firmou bem o seu entendimento das funções, tá? Aí você vai ler isso aí com atenção. Se não der, se vocês tiverem muita dificuldade, deixa para a semana que vem. Olha, e outra coisa muito importante, vocês têm que fazer. Estudem anotando as dúvidas. Leiam. Ler matemática não é igual você pegar um livro do Harry Potter e ler. Não é igual. O texto matemático você tem que ler escrevendo do lado. Escrevendo num papel. Você tem que ter o texto e escrevendo. Pega um papel, pega qualquer coisa, anota, vai anotando. Página tal, não entendi a frase não sei o que, não sei o que. Tá? Página não sei o que. Demonstração, vou fazer aqui a demonstração, vou tentar fazer. E não consegui, vou escrever aqui, não consegui, vou perguntar para a professora, tá? E por aí vai. Então, vocês têm que ler isso que a gente chama de ler criticamente, tá? É ler de forma crítica. Matemática você não lê como você lê um romance, como você lê outras coisas, tá? Uma graphic novel, uma coisa assim, tá bom?
Você tem que ler criticamente. Então, cada frase. Não adianta você achar que tudo você vai ler, tipo, fácil. Não, nem tudo vai ser fácil. Tem coisas que vão ser meio complicadas, tá? É normal. Então, vocês têm que ter isso, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar isso aqui, porque senão vai ficar muito grande. Vou postar, e aí vocês me dêem um feedback, tá? Qualquer coisa. Esse aqui seria, assim, o passadão da semana. Aí agora eu vou gravar outra coisa com alguns exemplos da lista para vocês. Obviamente não são os exercícios que eu pedi para vocês entregarem. Eu escolhi outros exercícios que podem ter exemplos legais para você tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre a tarefa, tá bom? Então vamos voltar aqui. Eu vou encerrar esse vídeo que já tem mais de 20 minutos. E é isso aí, pessoal. Então, até mais. Beleza.